Olá, obrigado pela tua disponibilidade, confiança. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que me chama muito a atenção, que é qual o nosso tamanho. Que tamanho devemos ser? Devemos ser pequenos? Devemos ser grandes? Que tamanho? Como eu me sinto em paz com o meu tamanho? Como eu acho esse caminho interno do que eu preciso ser, do que eu quero ser, de como eu quero ser. Esse vídeo eu vou estar falando sobre isso. Eu sou Gláucia Paiva e trabalho com o pensamento sistêmico e transgeracional. Ok? Espero que esse vídeo te ajude. O assunto do tamanho é um assunto muito complexo. Ele tem algumas partes bem importantes, né? Como eu venho do pensamento sistêmico transgeracional, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, Gláucia Paiva Terapias, que falo: nós herdamos os conteúdos emocionais que os pais não resolveram. Isto é, as histórias, os emaranhamentos, os traumas, as alegrias e as tristezas, os sucessos e os fracassos que o meu sistema familiar, tanto de mãe quanto de pai, e se eu sou adotado dos meus pais biológicos e dos meus pais afetivos, né? Todos esses emaranhamentos, situações intensas, tanto de alegria quanto de tristeza, de sucesso e de fracasso, eles ficam registrados, eles ficam congelados, eles ficam armazenados na alma do grupo, no campo do grupo. E biologicamente eu herdo isso, né? Então, a epigenética, que é a ciência que estuda o DNA, diz que um trauma pode durar até 7 gerações no seu DNA, tá? No seu DNA. Então, biologicamente, um trauma, algo que impactou o grupo ou alguém do grupo em especial, fica registrado no sistema nervoso dessa pessoa e isso é transmitido através do DNA, até 7 gerações. Então, construímos um repertório sistêmico, herdamos um repertório que foi construído durante as gerações. Cada geração viveu aquilo um pouco, intensificou ou descongelou, ou organizou, ou autorregulou. E se não autorregulou, pode ser que tenha desequilibrado mais ainda, e pode ser que tenha potencializado mais ainda. Então, mais chance de eu ter dado algo que não foi resolvido no passado. E exatamente porque não foi resolvido, não virou passado. Continua no presente, no meu presente, como se estivesse acontecendo hoje. Então, eu herdei uma memória que está no meu reptiliano e no meu límbico, não no meu córtex, ok? Eu não estou refletindo sobre aquilo, eu estou recebendo uma informação límbica, reptiliana, de uma memória, de um trauma transgeracional que eu nem sei o que aconteceu, mas eu recebo e aquilo atua sobre mim. Então, nós temos muitas histórias no nosso repertório sistêmico e as gerações viveram sucessos e fracassos, alegrias e tristezas. E isso eu estou carregando. Se eu tenho um histórico onde dores, sucessos, frustrações, traições foram intensas, né? Então, eu fico muito ligada nas fraquezas, nos fracassos, nos impedimentos, nos medos, né? E nas consequências de tentar pôr o nariz para fora, tentar ser do meu tamanho. Então, eu me encolho para me proteger. Quando eu me encolho, eu desenvolvo um GPS ao meu redor, como sendo como eu faço para eu passar despercebido, certo? Então, eu desenvolvo um sentir, um pensar, um agir para eu não acontecer, para eu ficar invisível, para eu não ser presente, para eu não estar presente, para não me reconhecer, porque assim eu me protejo. Ou eu vou para outra polaridade.
Eu preciso aparecer muito, eu preciso ser grande, eu preciso ter poder, eu preciso ter controle, eu preciso acontecer. Porque senão eu sou inferior, eu sou impotente, eu sou incompetente. Então a gente fica nas polaridades. Ou eu tento me proteger de aparecer, ou eu tento ser muito grande. Tudo isso é a compensação. Eu estou compensando eventos transgeracionais dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, né? Hoje de manhã eu atendi uma pessoa, eu fiz uma constelação cedinho, de um neto de um judeu que o avô foi para o campo de concentração. E o que ali acontecia? Algo terrível, com certeza, mas ali eles tinham que pensar no todo, né? Então, você não podia pensar individual, você não tinha chance. E o individual era muito complicado, porque ser judeu era ser menos, era ser inferior. Então, ficou algo impresso nesse sistema. E aí, esse avô que viveu tudo isso, que depois de lá conseguiu sair, conseguiu sobreviver, vir para o Brasil e fez a vida, ele desenvolveu uma necessidade de cuidar de todos, de cuidar do bando, de cuidar daquela sociedade que foi tão injustamente vivida. Então ele passou a olhar o todo. O que o meu cliente herdou? Olhar o todo, nunca o individual. Porque o todo precisa ser defendido. Foi isso que o avô dele viveu. E estava certo lá. Quando o avô veio para o Brasil, eles se uniram e foi assim que eles conseguiram sobreviver. Na comunidade, no todo. Não significa que ele não tivesse que ter olhado por ele, mas não cabia olhar individual. Não ia sobreviver se olhasse o individual. Então, naquela realidade, a sobrevivência foi garantida olhando o todo. Então você tinha que olhar o todo para que o todo conseguisse sobreviver. E foi isso que o meu cliente herdou. Então hoje a tendência inconsciente dele é olhar o todo e nunca o individual. E quando tem uma injustiça, ele se rebela, ele se irrita, ele reage agressivamente e não consegue ficar de um tamanho adequado, de um tamanho equilibrado diante da situação. Ele tem que resolver o todo. Então ele não aprendeu a se olhar, ele não aprendeu a se reconhecer, o que isso tudo significa dentro dele. E aí ele perde o tamanho. Então, ou ele se sente pequeno, ou ele se sente enorme. Qual é o nosso tamanho? As nossas histórias fazem a gente ficar congelada em um determinado lugar dessa escala de 0 a 10. Então, ou eu me protejo demais para não ser visto e assim eu não me coloco, eu não busco, eu não experimento, eu não legitimo, eu não tomo o que eu tenho de direito e não descubro qual é o meu verdadeiro tamanho, ou eu compenso. Eu preciso salvar o todo e esqueço da minha individualidade. E aqui vem as nossas tendências, que se você for no Google, você vai achar a classificação de cada uma delas, né? Um é narcisista, outro é inferioridade, um tem... E não quer dizer, esse não é o sentido do que eu estou querendo trazer. O sentido é, eu recebo uma informação de um download, que eu não tenho muita ideia de onde vem, mas eu me reconheço naquele tamanho. Eu me reconheço, eu sinto que ali eu estou no meu lugar certo. E o ponto disso é que eu me reconheço, me valorizo por estar me protegendo de ser visto, ou me reconheço e me valorizo por estar olhando o todo e não estar olhando a individualidade. E assim, isso se torna uma zona de conforto. Assim, eu reconheço o meu valor e fico congelado nisso. Só que a vida é o equilíbrio das forças. Aliás, eu tenho um vídeo no YouTube que o equilíbrio do mundo se faz nessa transição das forças, tá? Tá lá no meu canal do YouTube, Gláucia Paiva Terapias.
que eu falo exatamente sobre isso. Então, eu não posso estar congelada num lugar. Quando é para eu ser pequena, eu acerto. Quando é para eu ser grande, eu erro. Ou o oposto. Quando é para eu ser grande ou pequena, eu não consigo, porque eu estou na outra polaridade. Então, 50% eu acerto, 50% eu erro. E, na verdade, não tem certo e errado, tem liberdade. Liberdade de estar conectada na minha essência e perceber qual seria o melhor tamanho naquela hora, naquela situação, com aquela pessoa, naquele momento. E para isso eu tenho que estar descongelada da informação primária que eu recebi, que vem por esse GPS, por esse download transgeracional e sistêmico, e que eu desenvolvi um sentir, pensar e agir, ou para ser pequena, ou para ser grande demais. E não necessariamente eu vou acertar, porque a vida, ela exige de tudo. Nós temos que ter todas as habilidades. Habilidade de ser pequena, habilidade de ser do meu tamanho e habilidade de ser maior do que o meu tamanho. Por quê? Dependendo da situação da pessoa que está na sua frente, do que está acontecendo, você precisa sair da tua zona de conforto e experimentar novos lugares e novos tamanhos. Só que quando eu saio do meu congelamento, quando eu saio da minha zona de conforto, eu não me reconheço. Eu não reconheço o meu valor. Então eu acho que eu estou fazendo errado. Por quê? Porque não tem a ver com a minha zona de conforto. E esse é um grande desafio. E aí vem as filosofias, os sistemas de crenças. Não, o certo é ser pequeno. Não, o certo é ser grande. E para mim, ultimamente, eu tenho lidado muito internamente com isso e me perguntado qual é o meu real tamanho. Eu não tenho que ser nem menor e nem maior do que eu sou. Eu tenho que conseguir ser do meu tamanho. Por quê? Sendo do meu tamanho, eu vou estar em paz comigo. Eu vou estar tranquila com o que eu estou fazendo, mesmo que eu não seja nem a pequena e nem a grande, mas eu vou estar ocupando a minha casa, eu vou estar ocupando o meu espaço, eu vou estar me ocupando comigo. Eu não estou devendo, eu não estou a mais, eu não estou aborrecendo, eu não estou incomodando, eu não estou devendo, eu não estou desmerecendo, eu não estou nada disso, eu estou sendo o que eu tenho que ser. E quando eu tenho essa sensação comigo mesma, que eu estou no meu lugar, do meu tamanho, da minha forma, eu olho para o outro e percebo que o meu tamanho pode ser que incomode, pequeno ou grande, não importa o tamanho, que incomode o outro, mas eu consigo reconhecer que esse incômodo é dele. E que, infelizmente, eu não tenho o que fazer a respeito do incômodo dele quando ele olha para o meu tamanho, quando ele olha principalmente para a minha paz de espírito, porque eu estou tranquila com o meu tamanho e ele não consegue estar tranquilo com o tamanho dele. Então, a minha tranquilidade, o meu bem-estar, a minha paz de espírito com o meu tamanho, muitas vezes incomoda o outro que não conseguiu achar o seu tamanho. Para você conseguir encontrar esse caminho, você tem que perceber o quanto você precisa ser pequena para se proteger, ou o quanto você precisa ser grande para fugir de uma inferioridade, de uma incompetência, de um fracasso. Essas necessidades emocionais sistêmicas, transgeracionais, essas compensações fazem com que a gente busque constantemente um estado de alerta e um controle para ver se você não está grande demais, porque você não pode, ou se você não está muito aquém do que o sistema precisa. No fundo, a gente não tem paz. A gente tem um estado de alerta instalado, um sistema de crenças, um controle constante a respeito disso tudo. E não tem paz. E nunca sacia, nunca calma, nunca tranquiliza. A gente está sempre em ameaça, em estado de ameaça. Isso é muito complexo e muito complicado, né? Então, este assunto, qual é o meu tamanho? E qual a minha tendência, se eu tenho mais a tendência de estar além do meu tamanho como uma proteção,
ou se eu tenho a tendência de precisar ser muito grande para neutralizar uma impotência, uma inferioridade, tira a minha presença, tira a minha capacidade de estar presente no meu lugar, conectado na minha essência, intuindo como eu poderia experimentar aquele presente, aquela situação, não é? Então, isto para mim é a presença. Como eu estar em conforto, como eu estar ocupando o meu corpo sem precisar mais ou menos, como eu estar... Eu acho que isso é o desafio da humanidade e é uma das coisas mais difíceis da gente conquistar. Isso é bem complexo, né? Mas é lindo quando você consegue, primeiro, perceber qual é a sua tendência. Isso já é uma descoberta absoluta quando você entende que você desenvolveu toda uma estrutura de personalidade para não se empoderar, para se proteger de algo. E aí, quando você descobre do que você precisa se proteger, principalmente do que os seus pais e antepassados precisaram se proteger, né? E aí o nexo renascer sistêmico, as constelações familiares são absolutas nesse processo. Eu trabalho com isso o dia inteiro e é impressionante as libertações, liberações, consciências, o descongelamento de sensações que acompanham a pessoa diariamente e ela fica ali tentando não ser do tamanho dela para se proteger de algo inconsciente, que é o download, que não está atualizado, que no passado foi necessário, mas hoje não é mais. E eu continuo me protegendo de algo que eu não preciso mais. É impressionante a força que isso tem. E o dia inteiro eu escuto essas revelações. Ou então, eu vou tomar o lugar daquele, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser perfeita, eu sou exigente, eu preciso estar no controle, eu preciso estar na liderança, eu preciso, não é que eu sou, eu estou, é natural, acontece. Eu preciso ser o primeiro, eu preciso ter poder, controle, dinheiro, cargo. Esse ter, essa necessidade exacerbada é para neutralizar também vários medos meus, dos meus pais, dos meus avós, de tudo que eles viveram. Então, um povo que foi percebido, de repente, assim, os índios, os negros, os judeus e qualquer outra qualquer outra raça ou sistema de crenças que foram perseguidos, né, carregam em si uma insuficiência, porque eles foram perseguidos. O que será que eu tenho? Por que será que eu mereço? É uma sensação de insuficiência, de inferioridade, de desvalorização. Então, ou eu me escondo para não ser visto e não ser perseguido, ou eu vou com tudo para cima, porque é uma forma de eu me proteger. E assim eu perco o meu ponto. Quando você vai limpando essas memórias, quando você vai descongelando essas impressões do teu sistema nervoso, porque isso está dentro de você. Isso são as nossas fáscias musculares. Fáscia muscular é uma postura, é a impressão que está nos nossos músculos, que veio pelo sistema nervoso. Isso é fisiologia. Isso é biologia, isso não é esoterismo, isso não é uma questão de energia, isso é epigenética, ciência, neurociência está diariamente revelando todos esses dados. Nós somos resultado das gerações dos nossos antepassados, de eventos, de sucessos, de alegrias, de tristezas e de fracassos. E nós carregamos tudo isso. E quando a gente entende que esta tendência de ou ser pequeno ou de precisar ser muito grande tem a ver com esses traumas transgeracionais, e você acessa, reconhece, descongela, gente, é um alívio. É algo que sai de você e você fala: quantos anos eu vivi com isso me guiando, com isso me orientando. Isso se tornou um destino. E eu busco aquilo diariamente sem saber, é inconsciente.
E quando você vai se dando conta e vai desconstruindo essa estrutura de personalidade, você vai permitindo o teu original, o que você veio fazer. E não a história do bando, que faz parte de você, está intrínseco em você, e você tem que aprender a lidar para conseguir conquistar uma individualidade, para conquistar uma condição de viver parte do que você é, não do resultado da história do seu bando que você carrega, que está em você, né? Então, outro dia eu estava com amigas almoçando e eu percebi que eu tenho uma amiga com um potencial gigante, mas ela não pode aparecer. Então, qualquer coisa que faça ela aparecer, ela se incomoda. Ao mesmo tempo que ela tem uma vontade, uma potência de querer aparecer. Por quê? Porque assim a gente se desenvolve, assim a gente cresce, assim a gente cria confiança, assim a gente colabora, a gente contribui, a gente oferece, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem esse impulso, ela tem o sistema de crenças dela, que ela herdou, de que não pode aparecer, não é bom, não é certo, não é bonito, não é adequado, não é espiritual aparecer. Então, ela se encolhe e fica oprimida. Isso gera angústia, gente. Isto gera aflição, porque a alma sabe o tamanho certo. E como eu acesso isso na alma? Descongelando as memórias traumáticas. E aí, as constelações familiares são absolutamente significativas. Eu desenvolvi um mecanismo, um processo de 9 a 18 encontros em relação a um sintoma, exatamente para conseguir lidar com todos os acoplamentos que uma memória traumática vai desenvolvendo na nossa estrutura de personalidade. Aí você mexe um pouco aqui, depois aqui, aqui, você vai desconstruindo. E vem uma liberdade e assim, achei o meu lugar. Este é o meu lugar. E você equilibra, você autorregula e é orgânico. Você ou deixa de ser pequeno desnecessariamente, ou deixa de ser muito grande desnecessariamente. É maravilhoso, é uma sensação deliciosa, ok? Na semana que vem eu vou estar aplicando um pequeno exercício, ok? Que não tem mágica, tem processo. Não tem um exercício que vai fazer você achar o seu lugar, mas tem um exercício que pode te mostrar um caminho para você ir desenvolvendo essa consciência e se dando conta do que faz você ser de um determinado tamanho e o que impede você ser do seu tamanho. Então, para mim, a gente não tem que ser nem menor e nem maior. A gente tem que conseguir ser do nosso tamanho. E para isso, você tem que transformar as memórias transgeracionais, ok? Eu espero que esse raciocínio te ajude de alguma forma. Esse vídeo vai estar aqui no meu canal do YouTube. Se for possível, dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque assim você colabora com a divulgação do pensamento sistêmico. Obrigado da confiança, obrigado do carinho de vocês. Quem quiser me perguntar alguma coisa sobre isso, por favor, me escreve. Durante a semana eu vou respondendo. Eu estou disponível. Espero que isso colabore no seu caminho. Um beijo no seu coração e saravá.